Tem uma questão que sempre pega no burnout, que é o fato das pessoas simplesmente não acreditarem em nós, né? Muita coisa se soma para que isso aconteça, mas tem uma em especial que eu vou falar aqui, que eu me toquei só recentemente. Então, primeiro, o que se soma para que a gente ouça que burnout é preguiça, que a gente está de frescura, mimimi, que é coisa da nossa cabeça? Em primeiro lugar, tem a cultura em que a gente vive, né? Que é essa cultura do trabalho enquanto eles dormem, a cultura dos coaches e etc. Nessa cultura, a gente nunca é bom o suficiente. A gente nunca está se esforçando o suficiente. A gente fica sempre se comparando com os outros. E sendo comparado e sendo julgado. Isso desde cedo. A gente fica se comparando e é comparado. Então, aos 30 anos, a gente fica achando que a gente fracassou porque todo mundo da minha idade já fez isso, já fez aquilo, já conquistou isso, já conquistou aquilo e eu ainda não. Aos 25 anos de idade, os nossos pais passam o almoço de domingo falando que a gente deveria fazer que nem o Luizinho, porque o Luizinho prestou concurso, que é gerente de banco agora, que a mãe dele está super tranquila porque ele tem estabilidade, né? E é sempre uma coisa que a gente não quer ser. Como se ser quem a gente é fosse uma enorme decepção. Como se estivesse demorando muito para a gente conseguir provar que a gente não é uma enorme decepção. Então, dentro dessa cultura em que a gente só se sente bem-sucedido quando a gente conseguiu ser visto como parte assim da elite de alguma coisa, né? Os que ganham mais, ou os que são mais bonitos, ou os que são mais inteligentes, ou os que se casaram bem, ou os que viajam todo ano, sei lá. Todo mundo está o tempo inteiro ansioso, olhando para frente, olhando para o próximo passo. Então, eu consegui um emprego, né? Então, agora eu preciso ser promovido. Aí eu fico, eu preciso ser promovido, eu preciso trabalhar muito para ser promovido. Aí eu fui promovido, né? Agora eu preciso ser gerente. E aí eu fico focando que eu preciso ser gerente. Não, depois eu vejo isso, porque agora eu tô focado no trabalho, não posso parar, não posso desacelerar. Pronto, virei gerente. Agora eu preciso conseguir ser diretor. Então, a gente vai aumentando o nosso padrão de vida junto com essas conquistas e acaba ficando refém do trabalho para conseguir bancar aquele padrão de vida que a gente sente que precisa ter para refletir o degrau que a gente conseguiu subir. Porque, na verdade, a gente fez isso não por nós, mas para agradar os outros, para não ser julgados, para ser bem avaliados, para ser aplaudido e aprovado pelos outros. E aí a gente fica refém do trabalho para conseguir bancar aquele padrão de vida e a gente está sempre desesperado, ansioso, frustrado, com medo de não dar conta, sem dormir, sempre com medo que descubram que a gente não é bom o suficiente, que a gente não está conseguindo se esforçar o suficiente, né? A gente começa a sentir que não está dando conta, que todo mundo está apto a passar na nossa frente, que qualquer errinho, por menor que seja, que a gente cometer, vai fazer a gente cair em ruína. Porra, vão ver que eu não sou tudo isso. Eu tive mais sorte do que talento. Putz, vão puxar meu tapete. Se perceberem que eu tô fraquejando, vão puxar meu tapete. E aí a gente começa a ser muito mais perfeccionista, a gente começa a ter uma autocobrança ainda maior. E dentro desse caos emocional, dessa sobrecarga, desse desespero, quando a gente vê alguém que tá pior do que a gente corre para apontar para essa pessoa, como uma criança faria. Olha como ele é idiota, e não percebam que eu também sou. Eu falei disso no vídeo da semana passada, né, que eu vou deixar aqui nos cards. Eu vou deixar também nos cards um vídeo em que eu falo sobre uma consequência dessa cultura, importante da gente incluir nessa soma aqui, que é a noção de resiliência. A gente sofre abuso, a gente vira a noite trabalhando, a gente vai para o trabalho doente, a gente passa a noite com insônia, exausto, passando meio mal, mas a gente não falta no trabalho no dia seguinte, a gente não chega nem atrasado, porque a gente tem que se mostrar resiliente. Ou seja, a gente tem que mostrar que aguenta o tranco, porque se desconfiarem que a gente não aguenta, a gente está fora. E ainda vai ser julgado como uma pessoa que faz corpo mole, que é incompetente, etc. e tal.
Por isso, a gente cai num burnout e fica desesperado. Meu Deus, quando eu vou poder voltar a trabalhar? Eu preciso voltar para o trabalho. Será que demora muito? Faz um mês que eu estou me tratando e ainda não sarei porque eu preciso voltar para o trabalho. Porque a gente aprendeu que ser resiliente é tomar na cara e tomar no cu e mesmo assim levantar sorrindo e ir trabalhar. A gente aprendeu a romantizar, a glamourizar e a celebrar quem sofre para dar conta do trabalho. Quem pega 3 horas de ônibus com febre e vai trabalhar vira herói. E esse comportamento dita a altura do sarrafo naquela empresa. Então, a partir dali, que o Joãozinho veio trabalhar com 38 de febre, sendo que ele precisa pegar 3 horas de ônibus para vir, 3 para voltar, quem mora longe ou quem tiver com febre menor de 38 não vai poder faltar, nem desacelerar e nem reclamar, porque vai ser comparado com o herói Joãozinho. E vai ser considerado a partir dali por todo mundo que está fazendo corpo mole. Ainda vão falar, você trabalha pouco e sobra mais para mim? A gente aprendeu desde sempre que o nosso valor pessoal está atrelado ao nosso trabalho. Então, se você perde o trabalho, você passa a não valer nada. Você vira um fardo, uma decepção, um fracasso, fofoca de família, deboche, né? Alvo de deboche. A gente não tem mais coragem de tirar férias. E quando tira, fica respondendo coisa do trabalho no celular porque está morrendo de medo de voltar e descobrir que foi demitido. Então você junta essas duas coisas que eu falei e a gente vai chegar na terceira e última coisa, que é aquela que eu falei que eu só me toquei recentemente. Então, só para ficar claro, tá? A gente tem a coisa 1. As pessoas que sentem que não estão dando conta e que precisam apontar o dedo para você que burnoutou como uma forma de falar, gente, vamos todo mundo olhar como essa pessoa aí é um fracasso ambulante, assim ninguém vai prestar atenção nos erros que eu tô cometendo aqui porque eu não tô aguentando mais, tá? Que é o que eu falei na semana passada. E a gente tem a coisa 2, as pessoas que aprenderam que é preciso ser resiliente na pior acepção da palavra, ou seja, que elas precisam aguentar o tranco, seja o tranco do tamanho que for, e estejam elas no estado de saúde que estiverem, né? Porque não podemos parar. Sair não é uma opção, desistir é fracassar, é preciso chegar lá, ser perfeito, conquistar tudo que esperam que você conquiste. O resultado desta soma é uma coisa que eu vi nos stories de uma pessoa que tem muitos seguidores, que contou outro dia que ela já teve 3 burnouts. Entre aspas, tá? Porque, como eu sempre falo, não existe vários burnouts. Existe você não conseguindo resolver o burnout e ele piorando a cada X tempo, tendo crise, altos e baixos e pioras constantes, e você continuando a não resolver, a não olhar para o que precisa olhar, a não tratar da maneira certa e ele piorando, e assim vamos com um monte de gente que faz isso sem perceber e sai falando a pérola de que burnout não tem cura, só controle. Isso é outro vídeo. Voltando. Então a mulher lá falou que ela já teve, abre aspas, 3 burnouts, fecha aspas, mas que ela tinha reuniões, projetos, ela tinha clientes que contavam com ela. Então, atenção aqui, tá? Como ela é muito responsável, ela não desmarcou nada, não desacelerou nada, ela só seguiu em frente, apesar de ter tido 3 burnouts. Você entendeu onde eu quero chegar? O que ela está dizendo? Ela está dizendo que quem chega a um burnout tem a opção de parar ou não. E que, agora vamos juntar com tudo que eu falei antes. Se você escolhe parar, você está desistindo, você não está sendo resiliente, você está sendo preguiçoso, mimizento, está deixando quem realmente rala com mais trabalho nas costas. Você entendeu por que falam que a gente é preguiçoso e fresco? Porque além deles precisarem apontar o dedo para quem eles acham que está pior do que eles, além deles romantizarem o sofrimento atrelado ao trabalho, e fazem isso porque é a única forma de se valorizar alguém, já que o nosso valor aqui nessa cultura está no quanto a gente trabalha, no tanto de dinheiro que a gente tem,
Eles também entenderam que burnout é uma exaustão pontual que a gente tem e que a gente pode escolher se vai parar ou continuar. Diante disso, tá? Com essa mentalidade, com essas referências, quando o cara, com essa mentalidade, com essas referências, vê você que teve que parar de trabalhar porque burnoutou, ele entende que você escolheu parar. Portanto, você é preguiçoso. E é por isso que não adianta você explicar, mandar link, mandar assistir vídeo meu, levar junto no médico. As pessoas vão concluir que você é molenga. Porque elas são ignorantes a respeito do burnout e porque elas precisam acreditar que você é fraco para que elas possam se sentir fortes nesse momento em que elas mal estão dando conta de ficar em pé. E por que ignorantes a respeito do burnout? Porque burnout não tem escolha. Se você chega a um burnout, você não tem como escolher se você continua a trabalhar ou se você para. Não tem escolha. Você tem que parar. E pronto. Gente, eu fiquei num estado de fadiga, quando eu colapsei, que eu não conseguia dar 4 passos sem ter que me sentar 2 minutos para eu poder me recuperar. E eu ainda ouço de gente próxima a mim que eu escolhi parar de trabalhar, que eu não queria mais trabalhar, que eu não aguentava mais trabalhar naquela área. Claro que quem concluiu isso tá quase dando pau na saúde, né? Tá quase colapsando. Tá se segurando por um fio, mas não percebe. Eu escolhi parar de trabalhar porque eu sou preguiçosa, porque eu não queria mais, não preciso. Tem gente que acha que eu escolhi parar de trabalhar porque eu sou rica. Sabe umas coisas assim? Então, se a mulher lá dos stories dos 3 burnouts teve a opção de seguir trabalhando, é porque ela não chegou num burnout. Ela pode estar no caminho, ela pode estar com um monte de coisa dando pau no corpo dela, mas não é burnout. Se fosse, ela não teria essa escolha. Você entende como a ignorância e a necessidade de demonizar o burnoutado para se iludir de que está dando conta fazem com que as pessoas olhem para a gente e concluam que a gente é molenga? A questão é, se você sabe que você não é molenga, que isso que você está sentindo não é preguiça, por que você se ofende? Por que você se chateia? Por que machuca ouvir isso? Lembrando que eu passei por tudo isso, tá? Não estou julgando ninguém. Eu entendi tudo isso que eu estou falando porque eu passei por isso. Porque eu ouvi essas coisas, porque eu me machuquei com os comentários. Tá? São 2 os motivos que fazem a gente se machucar quando ouve esse tipo de coisa. Motivo número 1. Você, assim como eu e todo mundo, nós somos resultados dessa cultura, né? A gente também romantizava o esforço. A gente também achava que o Pedrinho, que saiu cedo para ir numa festa, é um cara que não está comprometido com a empresa. Né? Que é injusto ele continuar ganhando a mesma coisa que eu. Porque eu fiquei até de manhã trabalhando. Eu desmarquei meu aniversário. E ele às 7 foi para uma festinha. A gente também achava injusto, a gente também achava um absurdo, a gente também achava o Pedrinho preguiçoso. A gente só mudou de ideia porque a gente não tinha opção. Porque burnoutou. E mesmo assim foi um parto, hein? Você sabe tão bem quanto eu. Pra gente aceitar que tinha burnoutado. Gente, essa semana uma moça me procurou no inbox lá do Instagram, ela queria saber como é que ela fazia para mandar um laudo médico para a empresa, da qual ela estava se desligando e para a qual ela pretendia nunca mais voltar, não queria mais pisar lá dentro. Ela queria entregar nessa empresa um laudo médico dizendo que não foi um problema com o trabalho o motivo da saída dela. Ela só queria desacelerar e cuidar da saúde. Aí eu perguntei, mas qual é o objetivo desse laudo se você está se desligando da empresa perdão, e não quer voltar para lá? E ela só não queria que as pessoas na empresa pensassem que ela não tinha dado conta. Ela só precisava disso. É difícil assim para todo mundo. Foi para mim, está sendo para ela, para você e todo mundo aqui. É muito difícil a gente falar, as pessoas estão achando que eu não dei conta.
As pessoas estão achando que eu sou um fracasso. Ninguém acredita no que eu tô falando. Todo mundo acha que eu tô doida, inventando. Que eu sou uma larápia, que eu sou uma vagabunda aqui. Mentirosa. É difícil. A dificuldade que o Zezinho tem de aceitar que ele não tá dando conta a ponto de precisar debochar de você que burnoutou estava dentro de nós. A gente faria o mesmo se fosse o contrário. Não se iludam. É cultural. Motivo 2. Você acredita no que estão falando. Justamente por ser resultado dessa cultura, de ter toda essa dinâmica aí do motivo 1, você acredita que você não é bom o suficiente. Você acredita que você não se esforçou o suficiente. Você acredita que você deveria ter aguentado mais. E que porque não aguentou, você fracassou. Você acredita que você está decepcionando as pessoas. Você não deu conta, que vão falar de você pelas costas. Você também, de alguma forma, quis deixar um laudo na empresa falando, não, gente, eu dei conta sim. Olha, eu trabalhei bastante, tá? Não é comigo. O que a gente precisa fazer é deixar esse povo falar e focar no nosso tratamento, no processo de recuperação. Essa é a nossa responsabilidade. Porque no processo da recuperação a gente aprende quem a gente é. A gente para de ficar o tempo inteiro tentando agradar todo mundo, corresponder à expectativa. A gente começa a entender que o nosso valor não está atrelado ao trabalho. A gente começa a entender que a gente precisa ir atrás do que faz bem pra gente. Não ficar ticando lista de expectativa que todo mundo tem que ticar, sabe? Trabalho, vou ser diretora aos 25 anos, vou casar com 26, vou ter 2 filhos com 32, eu vou ter minha casa própria com 29. Nesse processo, a gente aprende a desligar esse piloto automático, sabe? Que faz a gente ir seguindo as coisas que todo mundo fala sem nem questionar se aquilo faz bem pra gente ou não, se a gente realmente quer aquilo ou não. A gente começa a entender quem a gente é sem tudo isso da listinha. E aí a gente deixa de ligar para o que as pessoas falam e a gente para de se machucar com as ignorâncias que a gente ouve. Assim, quer acreditar que a gente tem escolha de continuar ou não quando burnout? Acredita, foda-se. Quer acreditar que eu escolhi parar de trabalhar porque eu não preciso trabalhar? Eu tinha essa opção e escolhi não trabalhar porque eu sou rica? Foda-se. Você quer acreditar que eu sou uma preguiçosa mesmo depois de me ver trabalhando 20 horas por dia por anos? Gente, meu mais profundo, sincero e sonoro, foda-se. Eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha força, quais são minhas qualidades, e eu aprendi a fazer escolhas baseadas no potencial que elas têm de me fazer bem e não de agradar as pessoas. Eu aprendi isso no processo de recuperação, porque eu não era assim, eu era a pessoa que se machucava com o que falava, que ficava tentando justificar, explicar, argumentar, e ficava muito desconfortável quando não acreditavam em mim. Mas é isso. O que faz você ouvir que você é preguiçoso é uma mistura de cultura e ignorância, ok? E o que faz isso doer em você é uma mistura de cultura com ignorância. Uma ignorância sobre quem você é, da sua parte. Também conhecido como autoestima baixa. Dentro de uma cultura, a nossa ignorância faz a gente adoecer.